Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série ASP.NET MVC. E no vídeo de hoje a gente vai falar e terminar um assunto sobre o efeito carregar mais. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Agora, vamos diretamente ao que a gente vai ver na aula de hoje. Inicialmente, a gente vai resolver um problema de feedback de carregamento dos blocos. Do jeito que a aplicação está, ela não mostra para o usuário que ela está carregando algum bloco. Então, se a conexão do usuário estiver um pouquinho lenta, então simplesmente o usuário pode ter a impressão que o site parou de funcionar e não está carregando. Um outro problema que a gente vai resolver é os cliques consecutivos. Então a gente vai bloquear. Por quê? Imagina o usuário clicando lá 50 vezes no botão para carregar. Ele vai executar inúmeros posts. Vai executar, na verdade, 50 posts, né? Um para cada clique. E, no entanto, não é isso que ele quer. Ele quer simplesmente clicar uma vez e aparecer o próximo bloco, os próximos registros. Só isso. Uma outra coisa, a gente vai desabilitar o botão quando não houver mais blocos. A gente chegou no fim da lista, então a gente tem que dar algum feedback para o usuário indicando que estamos no fim da lista. Não tem como carregar mais nada. E por fim, mas não menos importante, a gente tem que evitar a duplicação de código utilizando um view parcial. Aqui é interessante, porque todos os três primeiros são coisas para melhorar para o usuário. O último é melhoria nossa. Então, agora a gente vai para a mão na massa. Vamos lá? Estamos aqui na nossa área de trabalho, então vamos abrir o Visual Studio 2015 e logo em seguida a gente vai abrir o projeto que a gente tem utilizado nas últimas aulas. Abriu. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é executar o nosso site para a gente ver, se lembrar um pouquinho, né? A gente se lembrar um pouquinho do que a gente fez até agora e quais os problemas que a gente vai resolver. Então estamos aqui, a gente tem o nosso botão carregar mais e tal. Então a primeira coisa é feedback. Então temos aqui, né? Carregar mais. E está muito rápido, né? Então a gente não percebe que não tem feedback nenhum para o usuário. Vamos fazer uma alteração pequena aqui para a gente perceber isso com mais facilidade. Então coloquei um tempo ali de 1 segundo. Então na hora que eu fizer um post para buscar o próximo bloco, ele vai ficar 1 segundo ali esperando. Então a gente vai ver exatamente o efeito. Vamos lá. Pronto, agora estamos aqui, vamos clicar aqui, ó. Vou clicar aqui no botão carregar mais, ó. E como você pode ver, não mostrou nada, ou melhor, como você não pode ver, né? O nosso site simplesmente travou. O efeito que o usuário vê, né? A percepção que o usuário tem é que o site travou e depois ele mostrou as informações que ele deveria. Então, ó, novamente, ó, cliquei aqui, ó. E depois você viu que tem um tempo ali. Então a gente tem que corrigir esse problema. É o feedback. A gente tem que dar um feedback para o usuário. Como a gente vai fazer isso? Bom, existem várias maneiras. Mas uma maneira que eu achei bem interessante e é que eu vou apresentar para você é a seguinte. A gente utilizar o esse aqui mesmo. Data loading text. Vou colocar carregando. Eu quero fazer o seguinte. Quando eu clicar no botão, eu tenho que mostrar esse texto aqui no botão ao invés de carregar mais. E quando o post estiver retornado, eu já tiver incluído os próximos blocos, então eu tenho que voltar com o botão carregar mais. É isso aqui que eu quero, tá? É o efeito. Então o que eu vou fazer? btn diz para facilitar. Então vou colocar aqui ponto botão. Vou usar esse seletor aqui e vou chamar de load, ok? E no final eu vou retornar, então eu vou colocar o reset. Basicamente é isso. Não preciso compilar, só salvar. F5 aqui para a gente ver o efeito. Ó, mudou o texto e desabilitou também. Mudou o texto. A gente pode melhorar ainda mais. Como? A gente pode incluir referência ao Fonts Awesome, que é muito legal, uma suíte bem interessante aqui. Na verdade são CSS e fontes que tem ícones
muito interessante a gente utilizar, ele facilita a nossa vida aí e ajuda bastante o desenvolvimento de sites interativos, assim que o usuário goste de ver também, tá? Então tem aqui, ó, o que ele incluiu? Fonte Awesome, CSS e também algumas fontes, tá? Aqui, ó, fonte Awesome. O que a gente precisa fazer? Uma das coisas é vir aqui no nosso layout e incluir esse CSS, fazer o link para ele. Pronto, arrastei ali e ele já fez esse link para mim. Outra coisa é que eu tenho que colocar em algum lugar a referência, eu tenho que usar em si. Então vou usar essa marcação aqui, HTML, e vou colocar uma classe FA de fonte awesome, spin e fonte awesome spinner. Será que qual vai ser o efeito? Eu sei qual é o efeito, espero que você goste, porque eu gostei bastante, é muito interessante e é um feedback bem maneiro para o usuário. Então vamos lá, F5 e aguardar rapidamente o resultado. Beleza, agora preste bastante atenção em como vai ficar esse botão aqui, carregar mais. Vamos lá, cliquei, ó, cliquei, olha aqui essa imagem aqui, muito legal, um ícone que fica girando, ó, olha que legal, olha aqui que maneiro. Isso aqui é muito bom para o usuário está percebendo, está entendendo que o sistema está trabalhando, que o site está trabalhando. Então a gente resolveu o nosso primeiro problema, muito bom, a resolução ficou bem interessante e com certeza o usuário gosta bastante dessa solução. O próximo problema que a gente vai resolver é o clique consecutivo no botão carregar mais. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de várias maneiras, mas eu vou fazer de uma maneira bem simples aqui. Então para isso a gente tem que criar uma variável aqui, que ela vai iniciar em falso, indicando que o botão não está clicado, e vai ser deixada como true, verdadeiro aqui, quando o botão for realmente clicado. E quando o post retornar, então vai novamente retornar aqui. Eu vou até colocar ele aqui no fim, ok? Mas aí, para evitar realmente que o post seja executado no botão, então a gente vai fazer isso aqui. Se não clicou, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Pronto. Desse jeito eu evito que o post seja executado N vezes. Isso aqui é muito importante a gente fazer, tá? Primeiro, feedback, então o usuário saber que o site está fazendo alguma coisa, e o outro é evitar que o usuário clique erradamente N vezes no botão, tente executar várias vezes uma mesma função quando ele não recebe feedback adequado. São as duas coisas, elas andam muito em conjunto para solucionar o problema e evitar que também a gente tenha problemas, o usuário também tenha problema. Beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Mais uma coisa que a gente falta resolver. Simplesmente, quando chega no final da fila ou da lista, simplesmente o botão continua igual. Então vamos olhar aqui, né? A gente tem aqui se carregar mais. Ó, ele chegou no final aqui, ó, e mesmo assim ele indica para o usuário que ele está carregando alguma coisa, mas isso é mentira, não está carregando mais nada, porque ele já chegou no último bloco. Então a gente tem que resolver isso. Como? A gente vai desabilitar. Como a gente vai desabilitar? A gente tem que primeiro descobrir se eu estou no último bloco. Então, como eu sei isso? Eu estou aqui no lado cliente, tá? Esse JavaScript vai estar lá no browser. Ele tem como saber isso? Não tem como saber isso. Quem vai saber isso? O lado servidor. Então eu tenho que obter, através desse data, o meu lado cliente vai obter, né, o meu JavaScript vai obter essa informação. Então vou mudar um pouquinho aqui. Vamos dizer que eu vou retornar o HTML aqui e vou fazer mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar último bloco. Vou criar uma variável aqui, último bloco, e essa variável vai ser data.último bloco. Então vou receber isso aqui do meu servidor, último bloco. Se for o último bloco, o que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa aqui. Aí eu vou alterar o meu botão. Eu vou fazer btn.addClass. Eu vou alterar, né? Vou incluir uma classe nele. E qual classe? Disabled. Então assim eu vou fazer com que o botão fique desabilitado. Aí ele não possa mais ser clicado. Isso aqui é bem interessante. Aí eu vou aqui criar a minha variável
ela começa também false aqui. E também tem que evitar que ela seja clicada, né? Que o post seja executado quando já chegou no último bloco, né? Posso deixar isso acontecer. Então, esse aqui é o lado do cliente. HTML, último bloco e tal. Agora o meu lado servidor. Do jeito que está a coisa agora, desse jeito aqui, não está legal. Não pode ficar desse jeito, né? Tá faltando aqui alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Primeiro, antes eu retornava somente o HTML aqui. Agora eu vou criar um model view, um view model aqui. Vou criar aqui add class, vou dizer bloco produto. Bloco produto view model. Eita. Tá escrito certo. Isso aí. O que esse bloco produto vai ter? Ele vai ter duas propriedades. Uma, ele vai ter uma string contendo o HTML retornado. E a outra vai ser um booleano contendo o quê? O que vai conter esse carinha aqui? Vai indicação, né? Último bloco. A indicação se o último bloco, se eu achei o último bloco. Esse é o último bloco ali. Então, o que eu vou fazer agora? Bloco produto, vou retornar esse objeto aqui. Bloco produto model view. Então, o que eu quero? HTML. Aqui. Desse jeito aqui já está exatamente igual a antes. Agora eu vou, claro, sem a vírgula não vai mostrar. E vou fazer o seguinte, vou criar um verificar último bloco. Vou criar essa função aqui. Essa função aqui ela vai receber o que? O bloco. O bloco eu estou passando aqui como parâmetro. Então, vamos lá, private bool int bloco. Beleza. Agora, como descobrir se esse bloco aqui é o último bloco? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que imaginar que o meu último item do meu bloco não pode ser maior ou igual à quantidade de itens que eu tenho na minha lista. Então, é basicamente isso. O que eu vou fazer? Aqui eu vou ter pós-inicial. Esse pós-inicial a gente já fez uma conta assim, que é o bloco menos 1. E vou colocar o tamanho do bloco aqui, vezes, né? E agora eu vou último item. Vou criar uma variável aqui, último item, vai conter o último item daquele bloco, tá? Então aqui vai ser a posição inicial mais o tamanho do bloco, ok? E por fim eu vou fazer a comparação. Então o último item, se ele for maior ou igual a minha lista, o meu tamanho da minha lista, isso quer dizer que eu alcancei o último item, ou o último bloco. Então vamos ver, compilar aqui, vamos ver no que vai dar. F5, vamos esperar rapidinho. Agora que a gente carregou o nosso primeiro bloco, vamos clicar aqui para obter o segundo. E agora o terceiro. O que tem que acontecer quando eu descer aqui, quando eu fizer o scroll? Esse botão tem que estar desabilitado. Ah, não está desabilitado. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Muita coisa pode ter acontecido nesse momento, tá? Mas eu acho que eu sei o que é. Simples. Essa adição aqui é bem esquisita, mas quando ela está em conjunto com esse botão loading e button reset, ela não funciona. Então a gente vai ter que fazer uma coisinha aqui. Set timeout. Function, vou colocar aqui 0. Pronto. Vamos ver se agora vai funcionar. F5 aqui, novamente. Carregando. E... Você viu como uma coisa bem pequena pode fazer muita diferença? Uma diferença simplesmente por causa desse button aqui, esse loading, esse button reset.
simplesmente a adição de classe desse disable aqui não funciona. Então, a gente fazendo um set timeout, a gente executando depois de um tempinho, como se fosse uma outra thread, ele funciona. Estranho, né? Alguns hacks do CSS, JavaScript. Coisa maneira e esquisita ao mesmo tempo. Agora temos o último problema a ser resolvido, que é a duplicação de código. Cara, a duplicação de código é muito ruim. E qual duplicação você pode estar se perguntando? Bom, essa aqui, olha só. A gente tem a criação da nossa dívida aqui, dos nossos itens aqui. Então, na nossa visão, né, nosso view. E também temos aqui, olha só, no carregar bloco produto. Cara, isso é ruim pra caramba, não é legal a gente ter um texto aqui, um pedaço aqui e o mesmo aqui. Né? Porque se eu mexer, se eu precisar alterar, colocar isso aqui, não, mas qual 6 não, é qual 4, sei lá, eu vou ter que lembrar de alterar aqui e aqui também. Então isso é muito ruim, não é uma prática boa. Como eu vou fazer para resolver? Bom, tem várias situações, várias possibilidades, mas aqui a gente vai utilizar aqui é criar uma view parcial. Como a gente vai criar uma view parcial? Vou fechar aqui, vamos criar uma view parcial. Vamos chamá-la de, tá aqui, underline, bloco, produto, parcial. Então, é essa menininha aqui que a gente vai fazer, vai mexer com ela. Mas o que a gente vai mexer? Cara, simplesmente eu vou copiar e colar tudo que estava na outra parte lá, na outra visão. E de quebra eu vou carregar também o modelo. Então, vou deixar esse modelo aqui. Pronto, nada a alterar, só isso aqui mesmo. Agora, é claro, a minha view inicial aqui, ela não vai conter nada, então tem que fazer alguma coisa, né? Senão ela simplesmente não vai fazer nada, assim, não vai ter nada na tela, na página. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou usar o html.renderAction. Qual action que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma action para isso, tá? Então, no meu controller home, eu vou passar a informação para ela. Então, tem que criar um objeto aqui. Qual o parâmetro que eu vou passar? Parâmetro list é o meu modelo, né? Eu quero passar o mesmo modelo produtos views aqui, eu quero passar para minha action. No caso aqui, para minha bloco produto parcial. E o que eu vou fazer aqui? A minha visão parcial. Vou criar uma action. Essa action eu vou chamar de listar produto. Pronto. É isso aqui que eu tenho que fazer no meu index. Agora eu tenho que criar a minha action. Então vamos lá, vou criar uma action aqui. Public action result listar produto. Ok, basicamente é isso. Só que o que eu vou fazer com ela? Eu vou retornar a minha view parcial. Então basta que eu faça isso aqui, ó, parcial view, a minha view parcial e a informação, a lista. Eu esqueci de colocar isso aqui. Minha lista vai ser o que? Lista de produto. Lista. Pronto. Será que isso aqui já funciona? É claro que não, eu falta esse ponto e vírgula aqui. Qual é o efeito disso? Não vai ter efeito diferente nenhum. Ele tem que continuar funcionar do jeito que ele está funcionando. Vamos ver. Principalmente inicialmente. Depois a gente vai fazer o resto. Ó, aqui, ó. Carregando e beleza. Mas ainda existe a duplicação de código. A diferença é que agora a gente tem uma view parcial e o restante do código está aqui. Beleza. Isso não é bom, então a gente tem que resolver esse problema agora. Como você viu, eu usei o que? Uma view parcial e passei a informação para ela, né? Então somente isso. Existe uma forma, isso é muito interessante da gente trabalhar dentro do ASP.NET MVC, que a gente pode renderizar uma view parcial via código e a gente pode fazer o que quiser com esse código. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que encontrar a minha view parcial. Então vou criar aqui uma variável. Essa variável ela vai usar viewEngines.engines.find partial view.
E aqui que eu vou colocar controller context, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a minha partial view, é o nome dela, então eu vou colocar aqui bloco produto parcial. E mais alguma coisa? Não, porque eu preciso agora não. Então aqui eu vou encontrar a minha view parcial. Só que com isso já funciona? Não, ainda não funciona. Eu tenho que criar um contexto para essa view. Então vou criar aqui view context igual a new view context. Aí eu vou associar esse meu contexto à minha view. Primeiro eu preciso do meu controller context, aí depois eu vou associar aqui. Aqui a view produto ponto view. Agora eu vou passar meus dados data view. É isso mesmo. View data. View data. E dados também temporários, que no nosso caso aqui não vamos mexer. E agora um writer, eu tenho que escrever o conteúdo dessa minha partial view para algum lugar, então vou ter que criar um writer aqui. Posso criar vários tipos de writer, mas como eu quero recuperar com uma string, é claro, então vou usar um string writer, né? Então vamos lá já criar um using var writer igual a string writer. Claro, né? Se não tiver o new, não vai funcionar. Ele está achando que é algum método. Agora, o que eu vou fazer? É claro, vou para cá. Então, depois que eu fiz isso, eu associei a minha visão e o meu writer, né? Eu disse que vou escrever nele. Agora falta mais uma coisa. Falta o renderizar. Então, eu vou usar o view produto aqui e eu vou fazer view.render. Então, essa renderização vai ser feita com base no quê? No contexto e dentro do writer. Aqui ele já renderizou. Só que aí eu preciso recuperar os dados dessa renderização. Então eu vou ter que usar o writer. writer.getStringBuilder.toString. Beleza. Agora eu recuperei a informação. Return hatch. E mais nada disso aqui para baixo é necessário. Viu como é simples? É muito interessante isso aqui. A gente realmente vai pegar toda a view parcial e vai renderizá-la internamente e retornar todo o HTML que ela necessitou lá. Qual é o resultado aqui? Que ele vai ter que carregar normalmente sem problema nenhum. Mas a gente evitou a duplicação de código. Muito bom isso aqui. Vamos ver se ele vai carregar. Opa, não carregou. O que ele está faltando aqui? É claro, eu não passei informação. Isso aqui é importantíssimo. Como eu vou passar a informação? Pelo viewData. Então, viewData.model igual a lista. Agora eu vou compilar novamente e vou novamente até lá. Vou esperar ele aqui. F5 para a gente ver qual vai ser o efeito. Na verdade, assim, para o usuário o efeito é nenhum. Vamos ver só se não causou algum problema. Eu deixei exatamente sem aquele dado lá passar, né, a informação só para a gente ver quando a gente faz alguma coisa um pouquinho errada, o efeito ele vai ser refletido onde? É claro, na cara do usuário. Então isso é muito importante a gente entender. Vamos lá, carregando aqui, carregou o próximo. Carregando aqui o próximo e agora ele não pode mais carregar nada, está desabilitado. Exatamente da forma que a gente quer e a gente precisa. Legal, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado bastante e até a próxima, hein? Tchau, tchau!